Olá, jovem mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje quero compartilhar com você uma história real de desafios, aprendizados e milagres. Uma jornada de superação que me trouxe até aqui e que pode inspirar você a transformar a sua vida. Nasci numa cidade, nasci em uma cidade de Euclides da Cunha, uma pequena cidade do sertão da Bahia. Hoje tem por volta de 61 mil habitantes aproximadamente. O oitavo de 9 filhos, em uma família humilde, cresci em um povoado chamado Aribissé. Um povoado pequeno, ajudando na roça e cuidando dos animais desde cedo. Brinquedos, quase não tive, mas os momentos de brincadeiras, mesmo com poucos recursos, eram valiosos. Uma infância em que responsabilidades e, ao mesmo tempo, diversão. Uma infância marcada por brincadeiras e amadurecimento forçado. Porém, minha infância também foi marcada pela rigidez. Meu pai, já cansado pela vida, educava com punho firme e minha mãe seguia o mesmo caminho. A ternura era rara, porque a gente só dá aquilo que tem ou que recebeu. A infância dele ainda foi mais terrível do que a minha. A infância deles foi terrível. Uma infância de pobreza extrema, em que tinha que dividir o pouco uns com os outros. Em vista dele, eu já cresci rico. Aos 10 anos, minha vida mudou drasticamente. Meu pai faleceu no fim de tarde de domingo, vítima de problemas cardíacos, no ano de 1993, para ser mais exato. No ano seguinte, em 1994, no dia 1º de maio, desembarcamos aqui em São Paulo. Mesmo dia que Ayrton Senna veio a óbito numa corrida. 2 meses depois, minha mãe e os meus 2 irmãos que vieram juntos comigo retornaram à Bahia. Parece coisa do destino, mas de uma hora para outra eu passei mal e tive que ficar para fazer um acompanhamento. Surgiu um probleminha de saúde, não era grave, mas eram verminoses. A minha nutrição era péssima, eu era subnutrido. Eu com 11 anos eu pesava 24 quilos. Uma criança totalmente desnutrida de tudo. E aí minha mãe teve que voltar para a Bahia com os meus 2 irmãos, a minha irmã mais nova das mulheres e o meu irmão caçula. São 6 mulheres e 3 homens. Atualmente o mais velho dos homens já é falecido. Eu permaneci aqui para tratar desse probleminha de saúde e bora lá. O despertar espiritual. Desde muito jovem, algo dentro de mim buscava respostas e eu me revoltava com a morte de meu pai, carregando uma dor profunda, uma certa mágoa. E isso me levou à espiritualidade, uma procura intensa, muito marcante e que era incansável. Quanto mais eu buscava, mais aquela sede aumentava de conhecimento. E o conhecimento é poder. Quanto mais você descobre, mais você quer. Eu conhecia Seichonoye,
que é o Lar do Progredir Infinito, uma filosofia de vida japonesa que é baseada no cristianismo, no budismo e no shintoísmo, a religião tradicional do Japão. Pega a essência de cada religião, das três principais, passa, como diz o fundador, Masaharu Taniguchi, passa uma peneira, tira as impurezas e pega só o néctar dos deuses, só a melhor parte. Explica que o homem é filho de Deus, que você é isento de pecado e que tudo que Deus criou é bom desde o início da sua criação. O homem, por seu livre-arbítrio e com sua fé, muitas vezes distorcida, ocasionam coisas que não são próprias de um filho de Deus. Traduzindo, né? Não estou divulgando religião nenhuma, estou falando sobre a minha espiritualidade no caminho, tá? A minha intenção não é divulgar igreja ou qualquer coisa do tipo. Estou falando sobre espiritualidade. Aí, o que acontece? Ali descobri um ensinamento muito poderoso e de um profundo sentido. Sem perdoar seus pais, você jamais será verdadeiramente feliz e próspero. E esse foi o meu primeiro baque, o meu primeiro grande salto, né? Porque até então eu achava que eu podia carregar algum tipo de ressentimento, mágoa da minha infância por ter sido tão sofrida, por não ter tido um pai presente. Afinal, eram 9 filhos, né? Como é que a roça, né? A fazenda, né? Como alguns chamam, mas a roça era muito difícil, porque você ficava longos períodos trabalhando, chegava por volta de 6 horas, aquele sol escaldante, o sertão é muito quente. E havia anos que não dava nada, você plantava e tinha perda total. E a minha infância, como eu ensino aqui no canal, que quando você experimenta muitas dificuldades na sua infância, seja com relacionamento, seja com seus pais, seja financeiro, você vai reproduzi-los também no futuro, em sua fase adulta. Porque os seus paradigmas estão muito arraigados, muito marcados sobre tudo isso. Esse foi o meu primeiro grande salto. Aprendi a dizer eu te amo, a ser grato e, acima de tudo, a perdoar. A perdoar porque eu, na condição de filho, sou tão errante quanto ele foi na condição de pai. Estamos numa escola chamada vida. E ao longo desse caminho, a gente muitas vezes erra ou é intolerante quanto a alguma coisa e você descobre que depois te deram aquilo que eles tinham de melhor. Minha mãe, que até então nunca havia dito te amo na nossa infância, na minha adolescência, depois do contato que eu tive com a Seiichi Noye, incentivei a todos os meus irmãos e irmãs a dizerem eu te amo, estou com saudade de você, porque ali eu aprendi que não adianta você dizer eu te amo quando só tem um corpo vazio, quando o teu ente querido, quando os teus pais não estão mais presentes, você abraça e beija e diz eu te amo tanto que eu te amei. Não vai adiantar em nada, ali é apenas um corpo vazio. Nada adianta. Vamos lá. Aos 27 anos, me casei e logo minha esposa deu à luz a nosso filho Wesley. Mas ele nasceu com uma formação congênita do lado direito do coração, chamada de atresia de tricúspide. Para quem não conhece, é quando nasce sem um lado. O coração nasceu incompleto do lado direito.
Ele teve que passar por um procedimento cirúrgico de emergencial para poder. Ele nasceu. A pessoa nasce com pouca circulação, então o tom de pele é roxo, ao invés de ser claro ou escuro. A pessoa é roxa, os lábios roxos, os dedos são roxos, é toda roxinha a pessoa. Não tem oxigenação suficiente, por isso que é roxa. E meu filho, ao longo desses. Hoje ele tem 14 anos, ele passou por 4 procedimentos cirúrgicos. Ele, quando tinha 10, passou por um procedimento que corrigia os outros 2 demais anteriores. E nesse procedimento, que até então parecia ser o mais simples de todos, foi o mais complicado. Ele veio no pós-cirúrgico, a cirurgia foi um sucesso, mas o pós-cirúrgico dele, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Meu filho ficou 20 minutos sem vida. E fomos chamados às pressas para comparecer ao hospital. E só depois de 1h30 que já estávamos lá, aguardando sem notícia alguma do nosso filho, chegou a chefe da junta médica dizendo que tinham conseguido reanimar depois de 20 minutos, mas que não era bom a gente se animar, pois o caso dele era gravíssimo e que pelas condições que estava os pés dele, a posição, tudo estava dizendo que ele teria algum tipo de complicação, não seria uma criança normal. Se conseguisse andar. Ah, e aí nós ficamos indignados com esse tipo de informação e respondemos a chefe dos médicos, né? Você não é Deus para saber o futuro do nosso filho, para decretar o que ele vai ser. O nosso filho entrou aqui andando com as próprias pernas e vai sair do mesmo jeito, porque nosso filho, primeiramente, é filho de Deus. Olha, sem saber, naquela época eu já praticava o Ho'oponopono, que é a interação total com Deus. Aí, vamos lá. Eu aprendi a decretar. E ao falar isso, decretar diariamente, foi feito o exame ao qual eles diziam que se sobrevivesse, se ele não poderia nem sequer andar. O exame foi feito, foi um sucesso. O nosso filho não teve nenhum tipo de lesão, nem tipo de sequela. Olha isso que incrível. O poder da fé e do Ho'oponopono que eu conheci depois. É emocionante falar sobre isso, porque memórias, né, bem à tona. E o meu filho, ele sempre teve um sonho de praticar atividades físicas, mas desde pequeno, desde bebê, os doutores sempre faziam restrição para que ele não tivesse nenhum tipo de atividade física. Correr, pular, brincar, jogar bola, vôlei, basquete, nenhum tipo de atividade física ele podia fazer. Mas ele, contrariando as ordens médicas e as nossas, fazia as escondidas, corria, jogava bola, basquete e foi fazendo com que o seu corpo fosse se adaptando à condição a qual ele desejava. Os anos se passaram e 10 anos depois se passou, né? E ele precisou colocar um marca-passo, porque o seu coração, a frequência era muito fraca e com isso ele não tinha uma vida normal.
Muitas vezes ele passava mal devido à temperatura, caía sua pressão e ele desmaiava. E foi um momento de apreensão, misturado com medo e ao mesmo tempo de confiança. Foi bem nessa época que eu conheci o Ho'oponopono e que foi o nosso refúgio. A cirurgia foi um sucesso e dias depois ele já estava decretando que poderia praticar esporte, contrariando os diagnósticos, e hoje ele pratica esporte com orientação médica. Olha que coisa, gente. Tudo que eu falo é por experiência. Pratique, faça acontecer. E hoje eu olho a minha história com gratidão. Cada desafio foi um professor. Tá vendo como tudo tem um propósito, gente? Cada coisa que você vive, mesmo que você tenha passado por momentos de sofrimentos, de dor, de angústia, tudo tem um propósito. Foi para que meu desenvolvimento espiritual, tudo isso. Eu olho tudo com gratidão. Cada desafio foi um professor. Cada dor me levou a uma compreensão mais profunda da vida e da espiritualidade. Hoje eu junto todo o conhecimento que eu tenho com o Ho'oponopono, com o ensinamento de Cristo, de Joel Goldsmith, de Hélio Couto, de Louise Hay, Beth Russo, O Poder do Subconsciente, Neville Goddard, em O Despertar da Consciência, Masaharu Taniguchi, e faço disso um aprendizado para a minha vida. Se você está passando por dificuldades, saiba que você tem o poder de transformar sua realidade. Perdoe, agradeça, confie. O milagre acontece quando você se abre para ele. Porque você já é o milagre. Se essa história te tocou, deixe o seu like, compartilhe e comente aqui embaixo. Eu sou o criador da minha realidade. Vamos juntos nessa jornada de luz. Sou grato por você estar aqui. Ative o sininho e continue comigo nessa caminhada. Te vejo no próximo vídeo, jovem mestre. Obrigado e que essa história possa ter te motivado a não, desculpa, a não desistir dos teus sonhos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado.